olha só, a Câmara saiu ferida do episódio da PEC da blindagem, Hugo Mota enfraquecido. Aí parece uma boa saída trazer uma pauta popular para votação. Bom para quem vai ter um alívio do IR, bom para o governo, porque essa era uma promessa de campanha, e ruim para quem estava tentando passar a anistia, não muito discretamente, aí pela mesma porteira, né, Pedro? Eu acho que essa é uma conversa eminentemente política, tá, Luísa? Vamos lá. Esse é um jogo... Primeira coisa que a gente tem que entender. Classe C, essa turma, a gente está falando de mais de 50% do Brasil. Quando a gente fala o Brasil de classe média, é porque o Brasil está, em grande parte, nessa faixa, que vai de uns R$2.000 aí até R$7.000, mais ou menos. Esse é o grande Brasil. E até o 7 é a categoria que vai ter um desconto progressivo, né? Exatamente. Até R$5.000 você vai ter isenção completa. Entre 5 e 7, você vai pagar um percentual em cima da sua renda menor de imposto de renda. Essa decisão é super razoável. Por que a gente diz que esse mundo aí, entre 2 e 7, 3 e 7, é classe média? Luísa, eu entendo muito quem está nos assistindo e diz, eu não consigo fazer nada com R$4.000 por mês. A vida é, de fato, muito dura com R$4.000 por mês. Mas com R$4.000 por mês, tem algumas coisas que não fazem parte da sua vida. Fome não faz parte da sua vida. Não ter teto não faz parte da sua vida. É aquele momento ali que pobre, no sentido de que as questões essenciais para a existência estão sob ameaça, isso você não é mais. Eu sei que muita gente tem uma ideia de classe média, que classe média já tem carro, classe média tem casa própria, classe média não tem casa própria há muito tempo, né? Mas as pessoas têm uma expectativa a respeito de classe média que é um pouco um engano. Na verdade, o que te põe na classe média é aquilo que faz com que você deixe de ser pobre. É o momento em que teto em cima da cabeça e fome não são mais uma questão. Você tem muito boleto para pagar. E você, frequentemente, num país como o Brasil, tem dívidas. E a vida é muito difícil, e a vida é uma batalha constante. A vida de classe média é assim. Esta é a classe média brasileira. Se você ganha mais de R$15.000 por mês, e eu estou falando de renda familiar, eu não estou falando de renda individual. Mesmo para pessoas, eu sei que para muitas pessoas que ganham R$15.000 por mês ou mais, ainda assim a vida pode ser dura, ainda assim a vida pode ser difícil, ainda mais se tem família grande e tudo mais, e está tudo bem também, mas você é rico. Uma das coisas que quer dizer a gente viver num país muito igual é isso. Classe média é esse mundo aí. E se você ganha mais de 15 mil, quando você está num país muito desigual, você está ali naquele fiozinho do topo da pirâmide da renda. Porque o país é muito desigual. Essa classe média é também Essa classe média é também, e isso é importante a gente dizer, não só a maior massa, como um dos eleitores mais importantes por conquistar, que é essa periferia brasileira, essa grande periferia que em grande parte é evangélica, que é batalhadora, que Max Weber está aí para nos lembrar. Max Weber é o fundador da sociologia moderna, um alemão ali da virada do século XIX para o XX que desenvolveu trocentas teses a respeito de sociedade, democracia, organização das estruturas dentro de uma sociedade. Brilhante, um dos grandes gênios da compreensão do mundo. E uma das observações do Weber, que eu acho que se importam muito aqui no Brasil, é aquela coisa da ética protestante. A gente já falou muitas vezes, a gente diz quando fala, saca esse conceito. Pois é, esse conceito é do Weber.
E a noção de grana, a noção de trabalho, a noção de que você deve a Deus trabalhar muito e que quando você ganha mais, de certa forma você está sendo premiado, a diferença da visão católica de grana, de dinheiro, etc., com simultaneamente a visão protestante, que é uma de a ética protestante do trabalho, fazer dinheiro, sustentar a família, ser certinho, tudo mais, que está na base ali do norte da Europa. Esse troço está vivo nas periferias brasileiras, está muito vivo nas periferias brasileiras. Então a gente está falando de uma turma que se tornou mais conservadora mesmo. É uma turma que foi um eleitorado muito importante no início dos anos 2000 para o presidente Lula. É uma turma que é de direita, é uma turma para quem as pautas econômicas e a pauta da segurança pública são extremamente importantes. E eu estou falando tudo isso pelo seguinte: a direita conta com os votos desse pessoal. E esse pessoal compartilha os valores da direita. E, no entanto, Flávia Brando, se Luiz Inácio Lula da Silva se tornar presidente reeleito no ano que vem, eu acho que a coisa mais importante que ele terá feito neste governo para garantir a sua reeleição é a isenção de imposto de renda de quem recebe até R$5.000. Porque é um pedaço imenso do Brasil e é voto que ele vai lá tirar da boca da urna, da mão do inimigo, da mão do adversário. Bom dia, professor. Bom dia, Flávia. Boa tarde, né? Bom dia, querido. Bom dia, professor. Boa tarde. Eu ainda não almocei, então vamos de bom dia. Para mim, o critério é esse. Tá ótimo. Bem-vindo, professor. Obrigado, Flávia. Pedro, Luísa, prazer estar aqui com vocês novamente. Pedro, eu estava aqui escutando você fazer a sua digressão, né, weberiana. Weber é um dos autores que eu mais gosto. E todas as vezes que eu trabalho com os meus alunos, a ética protestante, o espírito do capitalismo, e logo depois, termino o Weber, eu começo o Marx para falar justamente de classe social. Se você, Pedro, me permitir, eu quero falar uma historinha muito rápida, né? Muito rápida. Há uns anos atrás, eu fui à Espanha, à Universidade de Salamanca, e na ocasião que eu estive na Espanha, eu fui fazer, Flávia, Pedro e Luísa, uma conferência falando do governo FHC e do governo Lula. E ao final da minha conferência, os professores da universidade me convidaram para almoçar. E nós saímos caminhando ali da universidade e falaram: olha, você vai comer hoje num restaurante que há uns séculos atrás, 5 séculos, 6 séculos, 600 anos, era o estábulo, onde você chegava com as carruagens, com os cavalos de alunos e funcionários da universidade. Pois bem, Pedro, eu entrei, eu sentei para almoçar, pegamos o menu, né, do dia, então, entrada, uma taça de vinho da casa, prato principal, segundo prato, sobremesa. E eu estava ali conversando com os professores, com alguns alunos, e eu vi pela janela, no nível da rua, e o pessoal da limpeza estava todo ali com um colete, aquele colete refletor, né, por uma questão de segurança. Eles pararam, quando deu mais ou menos meio-dia, eles encostaram os carrinhos de varreção, de limpeza, um latão com a vassoura, colocaram um colete ali em cima e entraram no restaurante que nós estávamos, lavaram as mãos e pediram o mesmo menu do dia. A pergunta que fica, e eu sempre trago isso para o meu aluno, é a seguinte: em que lugar do Brasil você está almoçando num restaurante e quem está varrendo a rua pode, ao terminar o trabalho, entrar no mesmo local que nós estaríamos sem nenhum problema, sem nenhum preconceito e tendo condições de comer? Então, quando o Pedro fala da fome, de um teto na cabeça de alguém, inclusive a classe média, pelo critério de renda, ela é distinta. Se você é classe média ou pobre em São Paulo, é diferente de ser no interior do estado de São Paulo, é diferente de ser no interior do Piauí ou do Maranhão. Então, essa realidade que o Pedro trouxe é uma realidade interessante e, politicamente, a isenção do imposto de renda, talvez, Pedro,
eu arrisco, eu ouso dizer, seria a marca do Lula 3. O que eu estou chamando de marca? Político precisa ter uma marca para comunicar. O Fernando Henrique, gostando ou não, ele termina os 8 anos de mandato dele controlando a hiperinflação e estabilizando a economia. O Lula 1 e o Lula 2 termina com a diminuição da extrema pobreza, o incremento justamente dessa classe média e a consolidação de programas sociais. Até agora, no segundo semestre do 3º ano, ele ainda não tem uma marca efetiva para comunicar. Então, o problema do governo não é só a comunicação, é o conteúdo, porque a comunicação é a forma, mas comunicar o quê? Então, aí eu vou na linha do Pedro, entendendo que sim, que a isenção daqueles que ganham até R$5.000. E aí, Flávia, tem uma questão, os cálculos mostram, cálculos aproximados, tá? Mas mostra que a isenção daqueles que ganham até 5.000 pode fazer com que esta pessoa tenha, no ano, R$6.000 a mais. E pode parecer pouco, mas não é pouco para muita gente. É um 13º. É quase que um 14º se a pessoa não for CLT. 14º e 15º, a depender do que ganha, se de fato for CLT. Então, Pedro, eu entendo que sim, que é uma questão interessantíssima essa que você propõe, que você coloca. E, claro, tem também toda a discussão weberiana desses protestantes, que não são os protestantes históricos, luteranos e calvinistas, né? É mais uma teologia da prosperidade, mas tem sim a ética do trabalho contraposta a esta visão católica de mundo, lembrando, Adão e Eva estavam no paraíso, foram expulsos e Adão teria que ganhar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Daí que a palavra trabalho do latim deriva de tripalho, que é um instrumento que servia para tortura, muitas vezes com 3 paus e corrente. Então, trabalho, muitas vezes, numa concepção de uma colonização católica como foi a nossa, é a punição pelo pecado original, ao passo que para o protestante trabalhar é valorizar o reino de Deus na terra. E o reconhecimento e o sucesso seria um indicativo de que ele está predestinado à salvação e não à condenação. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, o nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.